Primeira carta de Pedro, a partir do verso 22. Diz o apóstolo assim, inspirado pelo Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor, te agradecemos tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tantas coisas que nos cercam, que nos mostram o teu cuidado generoso, até a própria chuva que cai, demonstração do teu amor, nos trazendo a água tão necessária no ciclo da nossa vida. Somos frágeis, somos, Senhor Deus, irresistivelmente falíveis, e a morte, Senhor Deus, a tristeza, seriam coisas que nos venceriam, não fosse a tua intervenção. E a tua intervenção é que nos faz alegres, nos faz vivos, nos mantém, Senhor Deus, falando, pensando, alimentando, sorrindo, tudo graças ao teu imenso cuidado. Muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos, pedimos tua bênção para toda a escola dominical e para esse culto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que no fundo é o registro de toda a história humana? É interessante que, se você for pegar um livro de história de um historiador secular, ele vai tratar como se fosse um assunto secundário questões como a reforma da igreja, a importância da igreja na história do mundo, a própria importância de Jesus. Por uma ideologia, muitas vezes eles têm diminuído a importância tanto de Jesus como da igreja e como dos assuntos, de como esses fatores foram transformadores. Por outro lado, também não podem passar sem falar nada, porque senão eles estariam cometendo uma falha muito grande. A grande verdade é que se trava um grande conflito e que nós temos que ser honestos em dizer que esse conflito está sendo travado, e todo estudo da história leva a isso, que é uma luta do homem contra a palavra de Deus. Isso começa lá no Jardim do Éden, quando Deus dá a sua palavra a Adão para prevenir e para poupar a sua vida de todos esses sofrimentos que nós temos vistos. Isso que você está vendo, qualquer um que você puder pensar agora, é resultado do afastamento de Deus. Deus é a fonte da nossa vida. Então, quando o homem desobedeceu a Deus e se tornou corrupto, e se colocou numa posição, a postura do homem foi de inimigo de Deus, dali para frente a convivência seria impossível. O homem poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Imaginem, eternamente corrupto, eternamente inimigo, o homem se tornaria indestrutível, mas perverso. Deus, então, soberanamente, sendo dono de tudo, coloca o homem para fora do jardim, para que ele não tenha acesso à árvore da vida. Não que Deus não quisesse que o homem tivesse vida, mas o caminho que Deus lhe daria essa eternidade era provendo o seu Filho Jesus. E Deus promete isso para Eva, Deus promete isso para Adão.
Tanto que nos primeiros filhos já esperavam eles que viesse um redentor, que de alguma forma os levassem de volta para o paraíso tão maravilhoso. Então nós estamos sofrendo a consequência das desobediências, não só de Adão, mas nossa também. Somos uma raça de rebeldes contra Deus. E o pior, que de certo aspecto é o melhor, não podemos vencê-lo. E é exatamente disso que Pedro trata. Pedro fala com uma igreja, a igreja que recebe essa carta de Pedro, as igrejas que recebem, são igrejas formadas por pessoas pobres, queridos. Pessoas que precisavam de consolação, de orientação. Porque o rico muitas vezes se engana que ele é independente, que ele não precisa de Deus, que ele possui bens. Quando Paulo escreve a carta dele, as cartas dele, de Efésios, carta aos Colossenses, Paulo manda instruções para os servos, para os escravos, mas manda também instruções para os donos de escravos, para os senhores, tanto em Colossenses quanto em Efésios. Então nós sabemos que havia várias classes sociais para quem Paulo escrevia, porque nós temos então gente convertida da classe alta, homens que tinham escravos, e Paulo instrui como o escravo devia ser tratado por um cristão, como um irmão, praticamente. É isso que foi colocado nas cartas de Paulo. Aqui Pedro não manda recado nenhum para os senhores, porque o público que vai ler essa carta eram de pessoas sofridas. Haviam escravos, mas não senhores. Então ele manda, sim, uma instrução, uma consolação para os escravos, mas o apóstolo Pedro não manda nenhum para os senhores, porque aqueles que liam essas cartas eram homens que precisavam de instrução. E de instrução, inclusive, para viver uma vida mais amena. E é por isso que o apóstolo Pedro escreve, não no sentido de que nós tenhamos reforçado em nós o nosso valor, né? Como alguns corinhos heréticos que a gente já cantou, por influência de outras igrejas. Eu sei até a igreja que criou esses cânticos, ela é lá de Goiânia, e por isso esse disco deles espalhou pelo Brasil, né? E aí alguém tenta animar as pessoas dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu quero falar do valor que você tem. E vai falando, né? E tentando de alguma forma fazer com que a pessoa olhe para si mesmo com algum tipo de autoestima elevada. Mas é interessante que Pedro aqui faz diferente. Ele fala de nós nos submetermos, de pegarmos a nossa alma e tratarmos a nós mesmos, que estamos doentes e precisamos, para recobrar a força, recobrar a alegria, de nos tratar. Ele fala: sua alma precisa ser purificada, ela não é boa. Não valorize tanto o que você tem. O seu valor é Deus que te atribui. Você pode se tornar, sim, alguém especial. Alguém útil na vida dos outros. Não especial no sentido de que Jesus era. Mas você pode ser útil à vida dos outros. Mas para isso é preciso purificar a sua alma. Vejam que a instrução de Pedro não é no sentido de que sejamos fortes para o conflito contra Deus, mas que nos humilhemos diante de Deus para sermos fortificados por Ele. Observe o que diz o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, uma primeira condição. Como que se purifica a alma? Pela obediência à verdade. Não é nós nos impondo que vamos vencer. Não é acreditando que somos grandes, que seremos grandes. É nos sentindo pequenos. É entendendo que Deus é grande e somos pequenos, e nós obedecendo a Deus e nos sujeitando a tudo que nos for colocado. Com alegria. Então o apóstolo Pedro diz aqui que é pela obediência que a nossa alma será purificada, porque o que está contaminando a nossa alma é um sentimento de que somos grandes e que podemos sim enfrentar Deus. Podemos descobrir um caminho melhor do que a Bíblia. As verdades que estão na Bíblia são antigas e nós inventamos coisas novas,
E nessas coisas novas podemos superar o que Deus fez. Esse tipo de sentimento é que contamina a nossa alma. Então o apóstolo Pedro diz que é pela obediência que nós purificamos nossa alma. E você precisa da sua alma pura. Se nós precisamos manter o nosso corpo sadio, sem contaminação, nós lavamos as mãos. De alguma forma, se sentimos que podemos estar sendo contaminados, chegamos mais longe. Lavamos nossa mão com álcool e tudo para proteger o nosso corpo de qualquer contaminação. E não estamos protegendo a nossa alma. A nossa alma está sendo invadida e contaminada por imagens, por ficções que vêm pela tela da televisão, que vêm por livros. E essas pessoas se enchem das ilusões. E por isso se tornam desobedientes a Deus. Se tornam inclusive aborrecidos com qualquer coisa que diga respeito a Deus. E vai numa vida insana. Eu estava numa sala de espera, queridos, um dia desses atrás, aqui em Botucatu, e tinha o atendente, eu e mais um cliente. Esse cliente que estava na sala de espera comigo começou a falar para mim e para o atendente, falando mal de tudo quanto é pastor da televisão. Chegou perto de xingar. Ele falou do Valdomiro, coisas que eu inclusive não recrimino. Mas ele falou a respeito do R.R. Soares, do Edir Macedo. E depois de ter falado absurdos a respeito desses homens e contado um pouco da história que ele conhecia, e falando mal mesmo, como um discurso, quase que como uma pregação, ele disse, porque a Bíblia é um livro cheio de lendas. E daí, continuando a falar e tal, o seguinte, falou assim, eu acho que não é nada disso que o homem tem que fazer, de seguir essas pessoas. Aí ele diz uma coisa, basta que o homem acredite em qualquer coisa. Se ele tem que se apegar a qualquer coisa. Eu falei, que filosofia maravilhosa, eu fiquei pensando, né? Se apegar a qualquer coisa. Aí quando ele terminou de falar, eu disse, pois essas pessoas que seguem Valdemiro, que seguem esses pastores que você falou, eles sem saber que eu era pastor, né? Estão fazendo o que você disse. Estão seguindo suas palavras. Ele diz, como assim? Eles se agarraram a qualquer coisa. Você tem que acreditar em qualquer coisa? Não, você tem que acreditar na verdade, não é em qualquer coisa. E eu falei, esse livro que você falou que é cheio de lendas, na verdade é um manual de vida que Deus nos deu. É por ele que você não sai agarrando a qualquer coisa, você se apega a Deus. E Pedro diz que a nossa alma pode ser purificada de todas essas impurezas que nós trouxemos para dentro, pela obediência. A obediência não leva ninguém para o céu, queridos, o que leva é a fé. Mas todo que crê, obedece. Então Pedro diz, quando você se submete a Deus, diz, Senhor, eu não entendo a vida, o Senhor entende. Eu não entendo nem a mim mesmo, mas o Senhor entende. Então o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. E aí a pessoa segue a palavra de Deus, você não tenha dúvida que essa alma vai ser purificada. É por isso que Pedro diz que é com obediência, não com rebelião, que o conflito será desfeito dentro da sua vida, da sua alma e do seu coração. Então observe bem. Ele diz, depois, com a alma purificada, vai ser possível você amar as pessoas que passam no seu caminho. Veja o que ele diz. Tendo em vista o amor não fraternal, o amor de irmão, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Então Pedro diz, por um caminho, você purifica a sua alma. Uma alma pura, pela obediência, ela consegue amar. Então vocês vão poder viver em amor. E o conflito interno começa a acabar, é pelo menos amenizado, e o conflito com seu irmão também vai ser, com aqueles que convivem com você. Verso 23 diz, porque nós fomos regenerados, o que há em nós, queridos, não é meramente um elemento humano. Quando você conversar com um sociólogo, com um psicólogo, ele vai tentar te dar, muitas vezes, se ele não for cristão, ele vai tentar te dar explicações para que uma pessoa se converta e se torne evangélica e siga a Bíblia. Então, um antropólogo, cada um vai ter uma explicação e elas são bem parecidas.
Eu me lembro de uma época, na década de 70, que foi muito comum falar isso, que o homem era como um animal comum. Então, algumas pessoas chegavam a desmistificar: oh, esse negócio de amor, paixão, isso não existe. São hormônios que você tem dentro de você. Amor, na verdade, não existe. A pessoa precisa da outra para poder sobreviver. Então, o homem vivia em torno da sobrevivência, como um animal. E esse negócio de família, pai, etc., isso é só convenção que a gente criou, porque eles não admitem Deus. Mas é interessante notar que todas essas teorias hoje estão derrubadas. Hoje se reconhece mais do que no passado a importância da família e a importância do amor. E que há alguma coisa de amor entre os animais também. Mas não é meramente o instinto de sobrevivência. É porque eles também são criaturas feitas por Deus. E aqui o apóstolo diz que nós podemos amar. Porque o que há em nós não é uma semente colocada por homem, para que ela brote dentro de nós e produza resultados. Não é a sua mente que produziu. Ele diz, foi colocada uma semente que não pode ser corrompida. E você vai ver qual é. O que foi plantado em você? Quero que você lembre que Jesus disse a parábola do semeador, que um homem saiu a semear. No caminho de semear, uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre as pedras, outra semente caiu entre os espinhos. Mas quando o homem chegou no lugar, aí ele pôde pôr a semente numa terra boa. Jesus diz depois para os seus discípulos em particular: a semente, o semeador é aquele que prega a palavra. A semente é a palavra. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui que essa palavra, vejam só, que a gente tem que amar uns aos outros ardentemente, porque nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, não de coisas inventadas ou projetadas por homem, ou arquitetadas como uma religião pode ser, mas fomos regenerados de uma semente incorruptível, mediante o que, queridos? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva e é permanente, é uma vida que permanece. Aquilo que Adão queria encontrar no Éden, que era uma fonte de uma vida, agora nos é oferecido em Jesus. Quem se converte e se submete a Jesus pode provar da árvore da vida, que é o próprio Jesus. Vejam, queridos, que interessante, para a gente poder encerrar. Verso 24. Pedro diz que não é de semente corruptível que foi plantado em nós, não é uma semente plantada por homens, mas é de Deus, que vive e é permanente. Aí no verso 24 ele está concluindo com o texto do Antigo Testamento, na verdade é um texto do profeta, esse capítulo 1, verso 2, 24, o profeta Isaías. Então ele diz, pois, e aí cita Isaías, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então o apóstolo conclui aqui dizendo o seguinte, esse é o conflito que se trata. O homem tentando suplantar de todas as formas as palavras de Deus. E desculpem se eu vou ser um grosseiro, mas eu preciso ser para ser didático também. Mas certas emissoras de televisão querendo que a gente se torne indecis. Sabe? Agora estão dizendo o seguinte, que quando uma criança, estão defendendo isso já com muita força, quando uma criança nasce, vai crescendo, ela não tem sexo ainda. E aí, você tem que criá-la tanto como menino como menino. Tudo que ela quiser, você faz. Quando for mais tarde, ela vai decidir o sexo que ela vai ter. E a Rede Globo pôs isso como uma grande vantagem. Alguns tempos atrás, enquanto eu esperava o oftalmologista, o horário dele, eu estava numa padaria e passando um programa da mesma emissora.
E aquela Fátima Bernardes falando como se fosse uma coisa maravilhosa, que na Suécia o governo determinou que uma criança de 7 anos fosse operada do seu sexo para se tornar menina. Que os pais lutaram até conseguir, porque ela queria ser menina, operar com 7 anos. Como se fosse isso um país evoluído. Queridos, qualquer pai desse vai obrigar o menino a ir na escola. Qualquer pai desse vai dar um nome para essa criança. E não vai perguntar para ela se gosta do nome ou não. A criança vai ter que conviver até a idade adulta, tendo que ter esse nome, tendo que ir à escola, tendo que uma educação imposta, porque a vida nos impõe. Agora, o sexo não somos nós que determinamos. Na fichazinha que vai lá do hospital tem que pôr ser masculino ou feminino, porque só existem esses dois. Então essa luta do ser humano contra a palavra de Deus e contra aquilo que Deus estabeleceu, não é meramente uma luta contra a Bíblia, é uma luta contra nós mesmos, porque eles estão dominados por alguém que nos odeia. Isso que a Bíblia nos diz. Que quando Satanás seduziu Eva para que pecasse, quando Satanás seduziu Adão para que pecasse, ele queria destruir a ambos. Jesus disse que ele é mentiroso e assassino desde o princípio. Só que tem uma coisa. Ele não tem a menor chance contra Jesus. Ele não tem a menor chance contra Deus. Mas ele tem contra nós. Porque a nossa alma abriga as mentiras e as tolices que eles dizem. Deus dá responsabilidade para os pais educarem os filhos e educarem, inclusive conforme a palavra, com princípios morais, para que essa criança cresça sem conflito. E nós só aumentamos esse conflito fazendo e recebendo essas impurezas que têm sido jogadas na nossa alma sem critério. Mas nós podemos purificar nossa alma pela obediência. E o apóstolo Pedro então nos coloca o seguinte, queridos, que o homem é como a erva. Ele passa, a erva nasce hoje, mas o sol quente é suficiente para derrubar. Só o calor do sol já mata a erva. No Salmo 1, nos é dito que aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não há coisa que possa tirar o verdor da sua folha, nem o calor, nem nada, porque ela bebe de uma fonte. Vejam, eu gosto de repetir isso, não é uma árvore que nasceu junto a ribeiro de águas, é uma árvore que foi transplantada, ela foi tirada de um lugar e colocada junto ao ribeiro para que ela sobrevivesse. Deus converteu essa alma. Então a alma se alimenta da palavra de Deus e ela tem verdor, não importa o partido político, não importa quem esteja no governo, porque ela se alimenta, ela é purificada por essa palavra, obedecendo e observando a palavra. Quem não crê no Senhor, quem não leva em consideração a palavra, diz o Salmo 1, é como palha, não é como árvore. Bate um vento e ele já é disperso. Porque o Senhor ama a maneira de viver dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É isso que diz o Salmo 1. E o apóstolo Pedro, usando o profeta Isaías, fala a respeito da importância de purificarmos a nossa alma pela submissão a Deus, por aceitar aquilo que a palavra diz e dizer, viveremos por isso. Porque o Senhor conhece a nossa natureza e nos deu um manual de vida, que é a Bíblia. E aqui então ele diz, os inimigos da Bíblia, eu posso dizer isso, já passaram muitos deles. Existem alguns hoje, mas durante a história sempre houve pessoas que eram contra a Bíblia e empreenderam verdadeiras batalhas para dizer que a Bíblia era um livro cheio de lendas e de mitos. Mas o que é interessante é que essas pessoas morreram. E a palavra do Senhor permanece para sempre. Stalin disse que a igreja não sobreviveria aos anos 2000, que ela seria formada por velhos na passagem do século. Ele participou, foi o governante da União Soviética. E o que é interessante é que a Igreja do Senhor sobreviveu, já estamos em 2015. Ele já errou por 15 anos.
Mas a União Soviética, que ele dizia que ia dominar o mundo, acabou no final da década de 80 ou de 70. Não resistiu. De 1919 a 20 anos antes do fim do século, a União Soviética deixou de existir. Então os inimigos da palavra de Deus vão aí, vão colocar ideias erradas e muitos seguirão essas ideias. E eles cercarão, e toda a sua glória vai cair por terra, vai ser destruída. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, porque é uma semente incorruptível. Deus não deixou que essa palavra fosse corrompida durante a história, exatamente para que você pudesse sentar hoje e ter uma fonte segura de conhecimento, pudesse ouvir a Deus o que Deus diz. E ele, pela boca do seu apóstolo, diz isso. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Algo que permanece para sempre. Com esse povo sem cabeça, esse povo irresponsável, que cuida dos meios de comunicação, que cuida do nosso governo, homens que estão tão preocupados consigo mesmo, que tendo um tesouro desse, tendo o privilégio de governar um país rico, maravilhoso, de uma gente maravilhosa como é o Brasil, estão perdendo tempo com as suas vaidades e levando à ruína nosso país. A próxima geração vai precisar de gente que tenha essa fonte incorruptível. Gente que possa ensinar algo diferente do que eles ensinam. Gente que possa enfrentá-los. Porque Jesus disse, o céu e a terra podem passar, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. Isso não depende do que os homens creem ou não creem. Quero encerrar contando de um pregador que eu ouvi certa vez, um inglês que eu tive o privilégio de conhecer, um excelente pregador da palavra de Deus. E esse amigo inglês, ele disse que quando ele era criança, havia uma crença entre as meninas, entre as adolescentes, mais para crianças do que para adolescentes, que cada vez que alguém dizia, eu não acredito em fadas, uma fada desaparecia. Ela explodia e deixava de existir. Então ele e alguns colegas, pequenininhos ainda, na escola, corriam atrás da menina dizendo, fada não existe, fada não existe. Fada... E as meninas desesperadas, tapando o ouvido, porque estava acabando com as fadas. Porque cada vez que alguém dizia, eu não acredito em fadas, uma desaparecia. E ele diz que ele se divertia assim na infância. E ele diz, algumas pessoas acham que a palavra de Deus é assim. Se nós homens concordarmos que ela não é nada, ela passa a ser nada. E não é assim. Mesmo que você não creia em Jesus, ele continua existindo. Mesmo que você não vá ler nos livros ou na Bíblia saber sobre a cruz e a crucificação de Jesus, ela já aconteceu. E os efeitos delas vão permanecer. Mesmo que alguém diga, não creio na Bíblia, ele continua precisando urgentemente lê-la, aprender dela. Precisa de uma igreja, de um povo que acredite na Bíblia. Ele continua. Essas necessidades vão permanecer com o homem. E Deus, na sua graça, preservará a sua igreja pregando o mesmo evangelho. A mesma palavra que foi evangelizada por Pedro é a palavra que pregamos hoje. Que o homem, por mais inteligente, por mais bonito que ele possa parecer, ele é como a erva. Assim que a erva seca, a flor cai. Acabou a glória. Vamos nos apegar naquilo que dura para sempre. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. E ele, provando que a ressurreição existe, diz, a Escritura diz que Deus é o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vamos seguir o ofício fúnebre, o féretro da humanidade que caminha para a morte, ou vamos seguir a comitiva da vida, daqueles que foram restaurados por Jesus e que por isso viverão para sempre? Vamos orar ao Senhor.